Se tem uma coisa peculiar nos vilões de Pokémon, é que a maioria deles parece ser motivada por coisas comuns, como dinheiro, controle de território ou poder militar. Mas aí a gente olha para a equipe galáctica, mais especificamente pro líder deles, o Cyrus. Quando você encontra o Cyrus nos jogos, a primeira coisa que chama a atenção é a aparência dele. Mesmo ele tendo só 27 anos, ele tem um olhar vazio, umas linhas de expressão bem marcadas no rosto, parecendo a cara de alguém que já desistiu do mundo faz tempo. E esse desgaste físico na cara dele não é só escolha do design. É como se o jogo estivesse mostrando no rosto do Cyrus uma mente que já passou anos se fechando para qualquer coisa humana. E como na maioria dessas histórias, tudo começa com a rejeição. Apesar de ser uma criança genial, o Cyrus ele cresceu em um ambiente com expectativas altíssimas, essas que ele nunca iria conseguir alcançar, que foi empurrando ele para um isolamento cada vez maior. Até o avô dele, que a gente encontra escondido na Rota 228, ele admite que foi omisso. Ele falhou feio com o neto, e para lidar com isso, o Cyrus se trancou no seu próprio mundo. Ele mergulhou de cabeça na engenharia e na mecânica. Pensa, para um garoto traumatizado pela instabilidade das pessoas, as máquinas viraram um lugar mais seguro do mundo. Elas não julgam, não exigem amor e seguem apenas uma lógica matemática. E foi nesse ponto que a mente dele fez uma associação. Se o amor pode causar dor, então o amor é uma mentira. E as emoções, elas são só um defeito de fabricação. E a partir desse momento, o Cyrus ele passou a tentar agir como uma máquina. Ele olhou para o mundo e chegou numa conclusão fria. Não tem como melhorar as pessoas. Não adianta ensinar ou punir. Para o Cyrus, o problema não estava nas pessoas ruins. O defeito ele já era do ser humano como uma espécie. A única solução é destruir tudo, deletar o universo inteiro e começar um novo do zero. Só que para financiar essa ideia maluca, ele construiu a equipe galáctica. Ele usava a imagem de um empresário benfeitor ensinou, que financiava prédios e bibliotecas e discursava sobre criar um novo mundo próspero para todos. Tudo isso para convencer recrutas a seguirem as ordens dele. Só que dentro do próprio escritório ele já deixou claro. Toda aquela estrutura, incluindo cada soldado que vestiu o uniforme, seria deletado junto com o resto do planeta. Ele não queria levar a humanidade para um novo mundo. No plano do Cyrus, ninguém seria salvo. Ninguém fora ele. E a gente consegue ver os traços de toda essa mente fraturada dele na própria equipe de Pokémon que ele usa. O time dele foca nos tipos Voador e Sombrio. Lendo o time dele de uma forma simbólica, a presença do tipo voador combina muito com essa ideia de distância. O Cyrus ele não quer estar entre as pessoas, ele quer estar acima delas, olhando tudo de longe, como se a humanidade ela fosse pequena demais para merecer qualquer tipo de salvação. Já no caso do tipo sombrio, tem uma camada um pouquinho mais profunda. No Japão, ele é chamado de Aku-taipo, e essa palavra ela tá ligada à ideia de mal, crueldade e ações desonestas. Só que pro Cyrus, esse tipo ele não representa só a maldade comum, ele reflete a rejeição completa que ele tem pela moralidade, compaixão e pela empatia, coisas que ele enxerga como falha do coração humano. No fim, o tipo sombrio ele representa o vazio que o Cyrus deseja trazer para o universo atual. Só que a parte mais interessante de todo esse perfil de combate do Cyrus aparece quando a gente enfrenta ele no quartel-general da equipe galáctica. É ali que a gente percebe um detalhe muito estranho. O Golbat dele evoluiu, e agora o Cyrus ele tem um Crobat. Para você entender, pela lógica do universo de Pokémon, um Golbat ele não evolui para Crobat por meio de treinamento ou batalha. A única forma dessa evolução acontecer é atingindo um nível alto de amizade e afeto com o treinador. Só que isso cria uma ironia gigantesca. O homem que via as emoções como um grande defeito cósmico, o homem que queria extinguir o amor da galáxia, foi capaz de dar cuidado e carinho a um Pokémon a ponto de criar um laço puro com a criatura. E essa é a falha intelectual da lógica do Cyrus. Ele odiava a emoção, só que o plano dele de apagar o universo é movido por uma das emoções mais humanas possíveis, a frustração. Não só isso, como ele queria destruir tudo para provar que os sentimentos eram um defeito, só que o próprio ódio que movia o plano dele já era um sentimento puro gritando dentro dele. O Crobat ele não prova apenas que o Cyrus era contraditório, ele prova algo pior para a lógica dele. Nem ele mesmo conseguiu viver longe das emoções. Ainda assim, a máquina já estava rodando. E para controlar os deuses criadores de Sinnoh, o Dialga e o Palkia,
O Cyrus sabia que uma Pokébola comum não seria o suficiente. Ele não queria capturar esses Pokémons como um treinador comum. Ele queria transformar os próprios deuses em ferramentas. E por isso ele capturou o trio do lago, Uxie, Mesprit e Azelf, que representam o conhecimento, a emoção e a vontade. Em outras palavras, eles são a base daquilo que Pokémon chama de espírito. Usando uma tecnologia avançada, o Cyrus arrancou o poder deles e criou a corrente vermelha. Essa não é só uma arma, ela funciona quase como uma coleira que é colocada no pescoço de entidades divinas. Ela não derrota o Dialga e o Palkia na força, ela tira a liberdade deles. Com isso, o Cyrus ele consegue puxar os deuses para o mundo físico e forçar eles a obedecerem. O Dialga ele controla o tempo, já o Palkia controla o espaço. Então, quando ele coloca os dois sobre o seu comando, o que ele está fazendo não é mais ameaçar o planeta. Ele está colocando as mãos nas engrenagens que mantêm a realidade funcionando. A partir dali, o plano dele deixa de ser uma ameaça comum e vira algo muito maior. O Cyrus ele queria usar o tempo e espaço como ferramentas para desmontar o universo inteiro e construir outro no lugar. O curioso sobre o Cyrus é que a história dele termina de formas diferentes dependendo qual mídia da franquia você consome. Nos jogos originais, o Diamante ou Pérola, o plano dele simplesmente falha. O trio dos lagos ele quebra a corrente e nesse exato momento a máscara cai de vez. O Cyrus tem um colapso, ele esbraveja, surta, grita, contradizendo toda a frieza que ele pregava, e ele foge dali jurando vingança. Só que em Pokémon Platinum a história muda. A distorção do espaço atrai o Giratina. Ele puxa o Cyrus pro seu mundo, e o mais estranho é que ele encontra exatamente o que ele estava procurando. Um lugar sem o fluxo do tempo, um espaço retorcido e sem nenhuma vida. Após ser derrotado, ele se recusa a voltar. Ele escolhe voluntariamente se isolar naquela solidão pro resto da vida. Agora, em Pokémon Ultra Sun e Ultramon, a gente esbarra com uma versão dele que teve sucesso. Ele apagou a humanidade do universo, mas no instante que tudo virou pó, um portal surge e puxa ele pra Alola. Aí quando você encontra o Cyrus no castelo, ele fica confuso. Ele se pergunta se aquela dimensão é o mundo que ele havia criado. Só que quando ele vê um rótulo na Pokédex expressando sentimentos, ele percebe que aquele lugar ele é cheio daquilo que ele mais menospreza, o espírito humano. E aí ele decide lutar. Na batalha, o Cyrus usa o lendário do próprio universo, Dialga ou Palkia, dependendo da versão que você está jogando. Só que depois dele ser derrotado, ele fica impressionado com o elo que você e seus Pokémons têm. Ele reconhece sua força e promete que não vai fazer mal nenhum pra Alola. Aí ele dá as costas pro Giovanni e volta pro seu universo. Já em Pokémon Masters X, o Cyrus utiliza um Darkrai para colocar a humanidade inteira num sono eterno, no maior estilo Tsukuyomi infinito do Madara. Na lógica dele, se todos estiverem dormindo para sempre, não vai mais ter brigas, rejeições ou qualquer tipo de dor. Agora, se nos jogos ele é metódico, no mangá a coisa é um pouquinho mais brutal. Em Pokémon Adventures, o Cyrus ele espanca os líderes do ginásio em um surto de fúria, depois eles destruírem a corrente que controlava o Dialga e o Palkia. Porém, ao ficar preso no mundo distorcido, ele é forçado a testemunhar o sacrifício e a amizade dos heróis, e ali a sua lógica quebra. Ele finalmente entende que o espírito era a força que mantinha o universo estável, e depois de ter essa revelação, ele dissolve a equipe galáctica e vai embora pacificamente, tentando de verdade consertar o próprio coração. E para finalizar, as animações. Na saga do anime, Diamante ou Pérola, quando o portal do novo universo começa a implodir, ele não foge. Ele se despede dos comandantes e caminha direto para dentro da fenda instável. Ele entra voluntariamente no nada e é esmagado. Agora, na minissérie Pokémon Generations, lançada em 2016, lá mostra uma sombra gigante que é um Giratina engolindo ele. Já dentro do mundo distorcido, ele abre um sorriso genuíno, enquanto ele admira um horizonte retorcido. A última coisa que o Cyrus faz é mandar uma mensagem de rádio ordenando: não me procurem. No fim das contas, o Cyrus ele é um retrato de alguém que sofreu tanto tentando existir entre as pessoas, que ele passou a acreditar que o erro estava no universo e não nele. E a partir dessa ideia quebrada, ele chegou na conclusão mais absurda possível: se viver dói, então o mundo inteiro precisa ser deletado. Amigos, muito obrigado por terem acompanhado. Eu peço que, se gostaram, vocês deixem o seu like e se inscrevem no canal, que isso ajuda demais. Muito obrigado e até a próxima.